Ok, bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em nós, presente em nós nesse dia. Amém. Vamos orar ao Senhor, vamos começar orando. Convidar você a curvar sua cabeça e temos um momento introdutório de oração. Hoje, primeiro dia da semana, todos nós em nossas igrejas nos costumamos acordar e nos preparar para a escola bíblica, estudar a Escritura, entregando ao Senhor aquilo que há de melhor em nós, nossos primeiros pensamentos, nossas primeiras preocupações, e isso nós fazemos semanalmente. Aqui, hoje estamos, não nas nossas igrejas, mas como igreja também, como povo de Deus reunidos para aprender dele. Então, eu quero convidar você a esse tempo de oração individual, pessoal, agradecendo a Deus pelo privilégio que você tem de conhecer Jesus pela Escritura, privilégio que você tem de ser chamado filho de Deus, privilégio de você, além de receber todos esses dotes, dons presentes de Deus, você é convidado a ser co-participante também do seu projeto eterno, de viver o Evangelho, anunciar o Evangelho também para outros. De alguma forma, ou pelo menos esse é o propósito, ao sairmos daqui, nossas vidas vai continuar sendo um texto escrito, uma manifestação da graça dele ou não. Então, nosso aprendizado esse final de semana, um pouquinho que você já pôde aprender da carta que Tiago escreveu, você pode também partilhar, você pode compartilhar com a sua igreja, com seus irmãos, com o seu grupo pequeno durante a semana, seu grupo de influência, e fazer com que outros também sejam encorajados a ver as provações da vida nessa perspectiva que vocês estão aprendendo, tá bom? Vamos escovar nossa cabeça, vamos ouvir um prelúdio.
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Viamos teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. És tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. não há outro igual a ti, Senhor. Não olhe as circunstâncias, seu grande amor. Está alegres tu, não olha as circunstâncias, não. Olha seu amor, seu grande amor. Alegres tu. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, Senhor, nada temerei, nada temerei, Senhor. Senhor, esses cânticos antigos nos lembram de verdades que devem nos acompanhar sempre. Nos alegramos por ter o Senhor como nosso grande Deus. Como já ouvimos, ó Deus, se temos o Senhor grande na nossa vida, nada que nos acontece será recebido de maneira, ó Deus, reprovada. Pelo contrário, ó Deus, nós teremos alegria, nós teremos, ó Deus, a perspectiva de integridade, de crescimento diante das provas. Obrigado porque em todas as coisas o Senhor nos acompanha, Tua presença é constante. Mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor prometeu, Senhor, estar conosco. Esta manhã, a Tua presença, a Tua graça, Deus, permeie mais uma vez nossas mentes e corações. Usa a Tua palavra, Deus, para nos aproximar de Ti. É dela que precisamos. Então, mais uma vez, através dos louvores, ser exaltado. Através dos louvores, nossa mente seja preenchida com as verdades, ó Deus, que precisamos crer. Obrigado pela noite de descanso, por esse lugar, por o Senhor ter ajuntado, ter esse ajuntamento de pessoas diversas
mas o Senhor tem trabalhado em nós e através de nós. Te bendizemos e queremos tua companhia agora, mais uma vez que vamos ministrar e ser ministrado também. Se nós oramos em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar alguns louvores. Vamos tentar ver se a gente canta um pouquinho mais. Alguns cânticos conhecidos. Os irmãos de Remanso. Quem é de Remanso aqui? Remanso. Remanso, Bahia. Ninguém entende Remanso aqui? Todo mundo foi embora? Já foram embora? Estão dormindo? Lavando a louça? Então deve pedir para parar e continua depois do culto. Por favor, alguém vai lá. Irmão Rony, por favor. Seja meu enviado. Diz que quem estiver lá na cozinha, todo mundo é para sair de lá. E vem. Vem para prioridade, ok? Ninguém é para ficar nas barracas. Na barraca não, estamos na ilha não, né? Pessoal de Sobradinho, cadê? Sobradinho DF, Sobradinho Bahia. Vocês que são de Sobradinho, tem um cântico desses aqui que vocês queriam sugerir para a gente cantar? Vocês demoraram. Casa Nova ali. Casa Nova. Redenção. Vamos cantar então. Redenção. Vamos cantar Redenção. Vila Eduardo. Quem é Vila Eduardo que está aqui? Ó. Turma de Vila Eduardo. Igreja Batista Regular. Vila Eduardo. Okay. Qual é a sugestão de vocês de música? Enquanto o pessoal afina ali. Demorou também. Casa Nova já foi. Hã? Jardim Amazonas. Jardim Amazonas. Que Jardim Amazonas? Jardim Amazonas. Qual o cântico que vocês gostariam? Rompendo em Fé. Pronto. Tem mais quem? Hã? Já está pronto? Tudo para mim tu és. Pelo Arcado? Vixe, lá, no final do mundo lá. É de coração. Então vamos lá, vamos nessa ordem aí, vamos adorar o Senhor. Vamos ficar de pé para te cantar? É melhor. Vivo
nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a Esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Podem sentar, amém? Essa é uma declaração verdade verdadeira, como nós costumamos dizer. Temos redenção em Cristo. Nos momentos das provas, das lutas, precisamos ser lembrados de que Deus decidiu nos amar para sempre. Ele fez uma aliança eterna. E Ele então nos liberta, somos livres para amar, livres para obedecer. As amarras foram tiradas de nós. E nós precisamos, irmãos, nos desvencilhar deste passado que não tem mais poder sobre nós. Você é uma nova criatura, uma nova pessoa. E Deus está trabalhando em você e em mim para nos fazer semelhante ao Filho dele. Ele já venceu. Lembre-se disso. Não é você que vence. Jesus Cristo disse: eu venci o mundo. E é por causa dele que nós temos as nossas vitórias. Por isso nós vamos cantar o cântico sugerido, rompendo em fé. As provações não são maiores. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. rompendo em fé, minha vida se vestirá do seu poder. Rompendo em fé, ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Mais forte, né? Pode ouvir um pouquinho mais. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir
diante de mim, não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e Colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Alguns que sobraram aqui, que chegaram agora. O Vitor pode vir aqui? Quem mais chegou hoje pela manhã e não tem? Pode levar de lembrança. Pode aproveitar e ver quem não tem aí. Bom, Vitor, sinaliza aí com a mão. Próximo cântico é Tudo Pra Mim Tu És, que foi sugerido pelos irmãos Sobradinho. E, na verdade, a gente tem aprendido que, por meio das provações, há um teste para sabermos quem de fato nós amamos. Através das provas, precisamos apurar, né, o nosso amor por Jesus. Através das provas, você mostra se Jesus é digno da sua obediência, se Jesus é digno do seu amor, da sua abnegação. Esse cântico diz: tudo para mim tu és, força me dás, se fraco estou, luz a brilhar, se escuro for. Joia preciosa encontrei, outra igual jamais verei. Sinto tua paz em meu viver, tu me fizeste renascer. Tudo para mim tu és. Vamos declarar esse amor. É uma declaração de amor aqui, não é? Não é para sua namorada, nem seu namorado. É uma declaração de amor para Jesus. É isso que a música faz com a gente. Eleva as nossas afeições profundas a amar quem de fato precisamos amar. Esses amores aqui terrenos são válidos, mas lembre, Jesus deve ser o seu único amor, o seu verdadeiro amor. Vamos cantar. Luz a brilhar, se escuro for, tudo pra
alegria, um prazer sofrer por Cristo. Eu me alegro em sofrer por Cristo Jesus. Paulo entendia Jesus digno do seu sofrimento. Digno tu és. De fato, nós entendemos que a nossa vida, incluindo o sofrimento, a provação, requer esse foco de dignidade de Jesus. É isso que nós acabamos de cantar. Nós amamos Jesus e Ele é digno da minha obediência, do meu amor. Alguns momentos de sofrimento, nem sempre sabemos o que dizer. O próximo cântico que foi indicado pelo povo do Pilão Arcado é de coração. Como explicar esse amor de Deus que nos conhece, sabe que somos pó, fraco, vermes, mas mesmo assim Ele insiste em nos querer perto dEle, insiste em nos amar, e o resultado disso é gratidão. Nem sempre sabemos como manifestar gratidão a Deus, e o cântico fala disso. Vamos cantar. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabe onde estou. é de coração. Tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. se eu fizer chover Palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. és o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. É de coração. Tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mais uma vez. É de coração. Tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Seja de coração essa expressão de gratidão a Deus, de modo bem claro e específico, através da
submissão à palavra dele, que vai ser pregado. O pastor Fábio vai continuar. Era bom que tivesse mais pelo menos uns dois dias. Se fosse 2 dias, dava certinho, pastor. Mas hoje pela manhã, para quem participa aqui, dá um brevaço. É o nosso último momento aqui. Pelo menos mais 2 dava para ir para o capítulo 3 e 4, terminaria Tiago, né? Mas a gente agradece a Deus pela vida do pastor, seu desprendimento, sair do seu lar, do seu trabalho, da sua igreja, e vir aqui estar entre nós. Tomara que ele também esteja sendo edificado, que haja comunhão recíproca e também bênção de edificação recíproca aqui. Pastor, muito obrigado, Deus te abençoe na exposição da palavra. Bom dia, meus irmãos. Que a paz do Senhor, nosso Redentor, encha seu coração. Amém? Eu já estou com saudade, pastor. Realmente foi um tempo que eu fui muito edificado. As conversas, as brincadeiras, quem eu pude conhecer melhor. Infelizmente não dá para conhecer bem todo mundo, mas esse tempo aqui foi muito gratificante. Se eu não fosse presbiteriano, eu seria batista regular. Com certeza. Me identifiquei muito. Tenho muito carinho, amo muito o pastor Reginaldo, a sua família. Nos identificamos quando nos conhecemos rapidamente. Sempre que pode, ele está conosco na igreja. É um pastor fiel, um homem de Deus que eu admiro muito. Então, eu quero agradecer o convite, pastor, esse convite honroso. E eu me sinto mais abençoado do que eu vim aqui para abençoar ou servir vocês. Eu saio muito mais enriquecido por essa comunhão que o Senhor nos proporcionou esses dias aqui. Eu até queria lançar um desafio com a sua vênia, pastor. De repente vocês se cotizem aí, arrumem um ônibus, vão para Brasília. Vamos fazer um retiro lá juntos. Lá vocês não vão pagar nada, tá? Eu recebo vocês, nós temos um acampamento lá, nos alojamos lá, esses músicos maravilhosos para tocarem na igreja. Eu acho que é possível. Aí vocês vão e depois eu venho. O que vocês acham? Com a minha turma. É longe, mas não é impossível não. Com ônibus bacana vocês chegam lá, a gente faz um tour em Brasília, quem não conhece, visita lá o nosso presidente. Ele recebe. Então, está lançado aí a proposta, o desafio. Nós seremos anfitriões de vocês, tá? Lá, com toda alegria. Não sei se vocês fazem acampamento de carnaval, de repente é uma oportunidade de nos unirmos lá. Tem um congresso aqui, né? Então, ou uma outra data aí, mas fica o desafio lançado, proposto, e os irmãos analisem. E aí depois eu volto aqui, eu venho, viu? Eu venho. A gente reúne aqui, faz um retiro abençoado. Meus irmãos, vamos avançar. Eu quero antes me despedir daqueles que são de outras igrejas. Deus abençoe vocês, foi um prazer conhecê-los. Tem outras igrejas aqui. À noite eu estarei, se Deus permitir, na Igreja Esperança, do pastor Reginaldo. Mas os que já não verei mais, desejo que a graça do Senhor te assista em todo momento. Vamos para Tiago, capítulo 3. Do verso 1 ao 12. Talvez eu me delongue um pouquinho mais, não muito. Eu primo mais por sermões breves, mas como são 12 versículos, eu gostaria de expor esses 12 versículos. Então, preste bastante atenção, o Senhor vai falar com a gente agora. Tiago 3, do verso 1 ao 12. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão,
se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Nós precisamos ouvir tua voz, que ela possa soar profunda e profusamente nos lugares mais secretos do nosso coração. Ela chega lá, porque ela é espada de dois gumes, que vai ferindo, cortando, separando, distinguindo, revelando e também curando-nos. A tua palavra é doce como mel, mas às vezes ela é amarga como fel. E tanto uma coisa como a outra traz vida a nós. E nós a queremos por completo, porque a tua palavra é suficiente, é inerrante, é invencível. Toda resistência em nós agora, Senhor, seja anulada pelo poder da tua palavra. E ela chegue a nós. E o Senhor nos traga Jesus por meio dela. Em nome de Jesus. Amém. Não existe no mundo um tratado mais profundo e preciso sobre o mau uso da palavra, da língua, do que esse feito por Tiago, o pregador Tiago. Muitas pessoas escreveram sobre os problemas que a língua traz à nossa vida. Há um provérbio japonês que eu acho interessante, que diz o seguinte: a língua só tem 8 centímetros de comprimento, mas ela consegue matar um homem de 2 metros de altura. Há um provérbio árabe que também diz: cuidado para que a sua língua não corte o seu próprio pescoço. Shakespeare não ficou de fora. Ele escreveu dizendo que a língua é um animal tão nocivo que Deus o colocou de trás de uma fortaleza de 32 dentes. E ela consegue romper essa fortaleza. Ela é tão perigosa que ela está... Deus te deu dente para proteger você da sua língua. E Salomão, o sábio, também disse: a morte e a vida estão no poder da língua. Mas Tiago, irmãos, ele foi muito profundo. Até então, ele vem falando de provação. Como eu disse para vocês, o termo grego é peirasmos. É um termo neutro. Ele pode, dependendo do contexto, significar algo negativo ou algo positivo. O positivo é quando a provação são problemas, adversidades que Deus, na sua soberania, nos permite viver para produzir em nós um caráter íntegro, perseverança, resistência e, sobretudo, maturidade. Então, na provação, nós somos tomados de assalto por ela. Que bom seria, né? Chegar um WhatsApp dizendo: olha, nos próximos dias você será aprovado. Não é assim. Você é tomado de assalto. Você não provoca a aprovação. Só que peirasmos também significa tentação. E aí, a partir aqui do capítulo 3, ele vai falar dessa tentação de falar demais. De problemas que você provoca, que advém do mau uso que você faz da língua. A língua aqui é a figura para palavra, tá? Não pense na língua como órgão. Mas a palavra maldita. O que é maldição? É uma palavra maldita.
dita do jeito errado, na hora errada, no tom errado, para a pessoa errada, e isso é maldição. E Tiago associa esse mau uso da língua, impressionante, aos mestres da igreja. Ao que parece, na igreja dele havia um grupo de pessoas que queriam ser pregadores. É óbvio, numa igreja em que há um pastor, bom pregador como Tiago, os outros também queriam ser como ele. Então, vejam o que ele diz aí no verso 1, dizendo, ele associando o pecado do mau uso da língua com esse desejo de muitos se tornarem mestres, pregadores na igreja. Por quê? Porque um instrumento do pregador é a língua. Então Tiago diz, olha, não queiram ser mestres, muitos de vocês, porque nós receberemos maior juízo. Embora, irmãos, essa exortação ela seja primeiramente dada a esses irmãos que queriam ser mestres, mas ela serve para nós também, essa exortação de Tiago. Ele escreve a uma igreja que tinha problemas com o mau uso da língua, problemas sérios. Se você voltar lá no capítulo 1, no verso 19, Tiago dá uma orientação, irmãos, que isso aqui é a receita para uma vida feliz. Se você não quer ter muitos problemas, muitos desgastes, olha uma receita prescrita com muita precisão. Lá no capítulo 1, verso 19, ele diz que nós devemos ser prontos para ouvir. A palavra pronto aqui é táxi. Sabe o táxi que você pega, que rápido você chega no lugar? Então, é isso que ele está dizendo. Sejam rápidos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Então, ao que parece, na igreja de Tiago havia um problema de pessoas que falavam muito rapidamente e não ouviam de maneira mais delongada. E para exortar esses irmãos que tinham problema com o mau uso da palavra, Tiago, ele de maneira muito prática, ilustrativa, ele nos fala do poder destrutivo da língua, usando figuras de linguagem que são impressionantes aqui nesse texto. Veja comigo o verso 3, a primeira figura. Ele fala do freio na boca dos cavalos. Que o freio, eles detêm o cavalo. Não é? Olha só que interessante. Verso 4. Ele fala de um pequeníssimo leme que dirige um transatlântico. Em relação ao transatlântico, o leme é muito pequeno. Verso 5, ele fala que a língua é um pequeno órgão, mas se gaba de grandes coisas. Ele fala de uma fagulha. O que é uma fagulha, irmãos? Nada. Você dissipa uma fagulha num sopro. Ele, no verso 8, fala de veneno mortífero. Todas essas ilustrações, elas falam de coisas pequenas, muito pequenas, em relação ao objeto. O freio em relação ao cavalo, o leme em relação ao grande navio, o órgão em relação ao corpo, a fagulha em relação à floresta, e o veneno em relação à serpente e o resultado que ele produz. Há uma serpente na África, a mamba negra, uma gota dela mata 100 homens. 100 homens, uma pequena gota do veneno da mamba. Então, algo tão pequeno que produz um efeito grandioso. Somos tentados a usar a língua, a palavra, de maneira errada. Isso traz sofrimento para a família, para a igreja, para você. Então eu queria refletir com os irmãos sobre esse tema. Pequena, mas poderosa. Pequena, mas poderosa. Um pequeno órgão, uma fagulha, uma gota de veneno, um leme pequeníssimo, um freio na boca do cavalo, mais poderosa. Como nós vamos entender que a língua é poderosa? Então, em primeiro lugar, sabendo que a língua faz tropeçar. A língua faz tropeçar. Verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, tropeçar aqui é, mais uma vez, uma figura para errar, transgredir ou pecar. O que Tiago está dizendo é que todos nós pecamos em muitas coisas, inclusive no uso da língua.
Tiago já havia usado esse termo lá no capítulo 2, verso 10, quando ele diz que qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, é culpado de toda a lei. Então, o mesmo termo, tropeçar significa transgredir. Nós pecamos, irmãos, no mau uso das palavras que fazemos. Dentre muitas coisas que erramos, Tiago destaca essa: tropeçar, errar, transgredir, pecar, no falar. É uma referência categórica aos pecados da língua. Quais são? Mentira, fofoca, a maledicência, o falso testemunho, palavras de baixo calão, gírias toscas e outros são os pecados da língua, que a Escritura tanto fala, como fala do adultério, como fala da fornicação, como fala da gula, como fala em todas as listas funestas do apóstolo Paulo, parece uma lista já de matéria-prima destinada ao inferno. Em todas essas listas de pecados, a língua tem proeminência. Os pecados da língua são proeminentes. E aqui está o bojo do ensino de Tiago, meus queridos irmãos, porque ele vem falando do cristão maduro em toda a sua epístola. E o cristão maduro é paciente nas tribulações, nós vimos exaustivamente nos sermões anteriores, Deus trabalhando a paciência em meio às tribulações. Então o cristão maduro é paciente. O cristão maduro pratica a verdade, no capítulo 2, que não deu para nós trabalharmos. E agora, no capítulo 3, o cristão maduro controla a língua. Ele deixa de falar. Ele escolhe um momento propício. Ele fala com sabedoria. Por isso que Tiago diz, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. O que é perfeito? Maduro. É maduro. Aquela pessoa que sabe o momento de falar, o tom para falar, é maduro. Então, perfeito significa isso, pessoas maduras que falam pouco, o suficiente, o necessário. O contrário é a imaturidade, que é falar demais. E aí você tropeça. A língua é pequena, mas faz tropeçar. É a primeira lição do texto, meus irmãos. Obviamente todos nós falhamos, já tropeçamos na nossa língua. Quantas vezes nós ficamos envergonhados por falar algo e depois de falado, complicou. Não tem recuperação. Depois que a palavra é dita, nós vamos ter que colher as consequências daquilo que nós falamos. A língua nos faz pecar. E é interessante, porque na igreja todo mundo sabe quem é o fofoqueiro. Mas ele não é disciplinado. Parece que é um pecado que nós nos acostumamos e não é feio, né? Assim, não é escandaloso. E ele é altamente destrutivo. Eu tinha uma irmãzinha lá que tinha sério problema com isso. Ficava ligando, contando a notícia. E todo mundo sabia. E um dia eu confrontei essa irmã. Falei, não dá mais, né? Passou dos limites. Chamei, confrontei. Ela, não é bem assim não e tal, ficou com raiva. E aí depois de um tempo ela me procurou. Pastor, eu reconheço que o senhor me confrontou daquela vez, porque eu falo demais, eu reconheço e tal, mas eu sabia que não tinha um arrependimento. E ela, o que o senhor quer que eu faça então? Eu falei, mas o que você está fazendo para melhorar isso, minha irmã? Não, eu vou consagrar minha língua no altar do Senhor. Eu falei, então o altar tem que ser grande. Ela ficou com mais raiva, né? Faz até o pastor pecar. Mas isso acontece. Se você controla a sua língua, você controla o seu corpo. E a ideia de controlar o corpo é que você domina sua vida. Você domina a sua vida. Nós tropeçamos, irmãos,
quando não sabemos usar as palavras de maneira bíblica, cristocêntricas. As palavras têm que ser cristocêntricas. Quando você falar com alguém, você tem que pensar em Jesus, como Jesus falaria, como Jesus agiria. Você tem que trilhar nos passos do Mestre. Jesus foi duro com religiosos hipócritas, sepulcros caiados, mas ele foi terno com pecadores arrependidos. Com crianças. A língua é um laço para o homem. Provoca estragos na sua própria vida, provoca estragos na vida dos outros. E nós daremos conta no juízo por cada palavra frívola que sair da nossa boca. Cada um. Então, pelas nossas palavras, irmãos, nós seremos ou inocentados ou declarados culpados. Então é importante você entender que a língua faz você tropeçar. Faz você pecar. Segunda lição que nós vemos no texto, meus irmãos. Além de a língua fazer tropeçar, eu tenho que entender esse poder destrutivo desse pequeno órgão, entendendo que a língua ela dirige. Ela é a língua que dirige a nossa vida. Verso 3. Ora, se pomos freio nas bocas dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então, ele escolhe aqui duas figuras, freio e leme, e ele mostra isso, que são muito pequenos esses instrumentos em relação ao objeto que eles dirigem. Então, um pequeno freio permite você ter o controle do cavalo. O cavaleiro tem o controle do cavalo naquele pequeníssimo freio na boca dele. O timoneiro tem o controle de um grande navio através do pequeníssimo leme. Então, freio e leme tem o poder de dirigir. E ele aplica isso à língua, ao mau uso da língua, da palavra, que tem o poder de dirigir a nossa vida e afetar a vida dos outros. Porque imagina um cavalo desgovernado. Imagina um transatlântico desgovernado. Ele não só afeta quem está lá, afeta a vida de outras pessoas, coloca em risco a vida de outras pessoas. Então, aquilo que nós proferimos afeta a vida das pessoas. Apesar de ser uma parte pequena do corpo, a língua tem esse poder de realizar grandes estragos. Por isso que ele menciona aqui o corpo inteiro. E ele quer dizer o que com isso? Que as palavras costumam levar aos atos. Às vezes nós falamos, isso nos leva aos atos daquilo que nós falamos. Então, palavras impensadas destroem vidas. Uma pessoa que faz uma declaração irrefletida sobre a outra e, por isso, se vê repentinamente no meio de um turbilhão, de uma briga, e vai ter, de repente, que usar o seu corpo para se defender. Vai ter que entrar numa luta até física, por causa da palavra. Olha só como a língua dirige a nossa vida, né, para um desastre. Isso significa que tanto o freio quanto o leme devem estar sob o nosso controle. A língua deve estar sob o nosso controle. O cristão maduro, cheio do Espírito Santo, o que ele faz? Controla o que vai falar. O cavaleiro hábil mantém o cavalo sob o seu controle. O timoneiro experiente mantém o leme sob o seu controle. O transatlântico não bate numa rocha. O cavalo não sai desgovernado. E você pode fazer isso com as suas palavras. Você pode controlar o seu temperamento. Então, se nós controlamos a nossa língua, nós estamos evidenciando maturidade como cristãos. Se não controlarmos a nossa língua, irmãos. Pelo contrário, falarmos, agredirmos com as palavras, vamos nos arrebentar nos rochedos. Vamos destruir e seremos destruídos.
Porque a língua tem esse poder de nos dirigir para o bem ou para o mal. É a sua responsabilidade controlar o que você diz. É a sua responsabilidade. E eu pergunto a você, para onde sua língua tem te dirigido? Você está constantemente metido em confusões, em conflitos e em brigas pelo que você diz. Você constantemente tem enfrentado tristezas, problemas e sofrimento pelo mau uso das palavras. Aprenda isso. A língua é pequena e ela é poderosa, porque ela dirige. Você pode ir agora, está indo a um encontro de um iceberg por causa do que você fala. Sua vida está descontrolada como um cavalo sem freio por causa das coisas que você fala. Você não reflete Jesus no que você fala. A língua dirige. E ela pode dirigir você para o abismo. Então, cuidado. Pensa bem. Porque o mais tolo, calado, vira um poeta. A língua que tropeça, a língua que dirige. Onde mais está esse poder destrutivo da língua? A língua que se gaba. Verso 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Gaba significa enaltece. Falar das suas qualidades, jactar-se, vangloriar-se. A língua que é gabola. A língua que é pavão. Alardeadora. A língua vaidosa. Olha como a língua é vaidosa. Ela fala mal dos outros e bem de si. Que coisa mais linda, né? Todo mundo é feio. Ninguém presta. Só eu e a minha língua somos bons. São aquelas pessoas orgulhosas que gostam de exibir os seus atributos materiais, seus atributos morais, intelectuais, físicos. É o que eu falei para vocês, não pense só na língua órgão, é toda a vida, tudo que você exibe, tudo que você faz. E nós vivemos a era do eu, tirana, cruel. A era do eu, as redes sociais só acentuaram isso que já estava em nós. O desejo de mostrar, de exibir, de jactar-se. Mulheres que mostram o que têm e o que pensam que têm. Que é pior ainda. Tem umas que pensam que têm. Não tem. Um dia desse eu estava conversando com uma menininha de 8 anos na igreja e ela me perguntou algo que eu falei, essa menina é porreta. Arretada. Ela falou, pastor, por que tem mulher adulta que veste short de criança? Eu falei, menina, essa pergunta é teológica. Essa pergunta é filosofia pura. E onde eu for, vou falar essa pergunta, menina. Você foi... Aí ela, então, por que homem, mulher adulta veste short de criança? Eu falei, porque é exibida. Porque quer mostrar o que pensa que tem. Gabola, que se gaba. Orgulhosa. Cultive a humildade e deixe de se gabar, de contar vantagens sobre si, de enaltecer suas virtudes, de querer aplausos, likes. Porque isso só revela o que está, irmãos, no nosso coração. Então, a língua que se gaba é essa língua que faz isso, mas também é a língua que é a pessoa que é tão orgulhosa que ela esconde o seu orgulho numa superfície muito frágil de suposta falsa humildade.
E aí fica bancando de humilde quando é orgulhoso. Também está errado. Ficar chorando porque não teve oportunidades na vida. Porque é vítima da sociedade, blá, blá, blá. Meu irmão mais novo, uma vez eu cheguei na casa dele, estava lá deprimido, sem trabalho, lamentando que a vida foi difícil para ele, tinha um filho para cuidar, não tinha trabalho. Eu falei, rapaz, você coloque aí o seu bumbum na cadeira e estude 8 horas por dia, rapaz. Você está em Brasília, tem concurso. Eu dei aquele choque nele e ele despertou. Eu chegava lá, ele estava estudando, acordava às 6 e estudava até às 18. Passou em primeiro lugar no concurso. Para a gente estar lá trabalhando, ganhando bem. A língua que se gaba, tanto para ostentar, como para fingir que é humilde. Então, meus irmãos, Tiago troveja e relampeja sobre nós, dizendo que temos que tomar cuidado com esse tipo de postura de se gabar. De você achar que é o máximo. Você não é o máximo. Você não é o centro do coração de Jesus. Não é não. Você não é lindo. Nem linda. Isso é coisa de coach. Você é a sua riqueza. Você pode. Você está lá na parada esperando o ônibus, o coach chega e diz, não, seja o seu próprio ônibus. Oh. Você fica inebriado. Eu sou isso aí. É nada. O mundo diz isso. A serpente sussurra nos nossos ouvidos, você é incrível. É o que o mundo diz. Satanás chega e diz, você é horrível. Quando você cede a essa tentação, ele vai jogar em você, você é horrível. Mas Jesus chega e diz assim, você é meu, você é verme, mas é meu. Sabe aquela música, você não vale nada, mas eu gosto de você? É calvinista. Você não vale nada, mas Deus gosta de você. Agora tem uma música arminiana, esse cara sou eu. Isso aí é de Armínio. Sai fora disso aí. É a língua que se gaba. Mas há uma quarta lição, irmãos. A língua que tropeça, a língua que dirige, a língua que se gaba. Aí vem uma figura muito triste aqui. A língua que incendeia. Verso 5. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. Aqui está a radiografia, o evangelho. Isso aqui é evangelho. A língua é mundo de iniquidade. Ela está situada entre os membros do corpo, contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda, olha, isso aqui é importante, toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, continua Tiago, como um grande pregador, fazendo o contraste entre o pequeno tamanho da língua e os grandes estragos que ela pode causar. E agora ele se apropria dessa figura assustadora que é o fogo. E ele nos chama a atenção com esse vocativo, vede, é enfático, irmãos. Vede, preste atenção. Vede como uma fagulha incendeia toda uma floresta. Uma pequena fagulha que pode ser apagada com um sopro. Não adianta mais soprar, não. A bateria eu acho que foi embora aqui. Olha aí o verso 6. É fogo. A língua é fogo. Não é como fogo, presta atenção. Ele não disse, é como fogo. Ele disse que ela é fogo. Então não brinque. Não acredite. Uma fagulha queima uma selva, destrói. O que é essa selva? É a destruição da existência
humana. Isso significa que não há nada na vida humana que esteja fora do poder destrutivo da língua. A língua, irmãos, ela tem esse alto poder de destruição que Tiago a compara com o inferno. Você já parou para pensar nessa figura que a Bíblia utiliza para a língua? Então, o fogo, depois que se agiganta, ele se torna indomável e deixa para trás de si devastação total. Esse é o poder da língua. Um comentário maledicente se espalha, uma boataria se espalha, uma fofoca se espalha e a destruição está instaurada. Então, nós precisamos entender isso. Palavras podem começar incêndios. Palavras podem começar incêndios. Palavras podem começar incêndio no casamento, na família, na igreja, no trabalho, numa nação. E não adianta dizer que é fake news, não. A Bíblia está dizendo pecado, é destruição, é infernal. O fogo, irmãos, a língua esquenta as coisas estão lá mais ou menos, e a língua vem e esquenta o debate, a luta, a intriga. O mau uso da palavra já colocou nações em guerras. Eu estava lendo sobre alguns repórteres lá em Denver, nos Estados Unidos, e eles estavam esperando um senador famoso para fazer uma cobertura com ele. E esse senador não foi. E esses repórteres foram para o hotel e beberam a noite inteira, frustrados. Eles queriam um furo de reportagem, uma manchete. O senador não foi, eles beberam, e aí eles resolveram inventar uma manchete, e a manchete deles foi: a China resolveu derrubar as suas multisseculares muralhas. Isso foi manchete dos jornais. Quando isso chegou na China, os chineses ficaram tão revoltados com os ocidentais por causa disso, por causa dessa mentira, que aconteceu a revolução dos boxers. Por causa dessa matéria no jornal falsa, mentirosa. Os missionários ocidentais que estavam na China foram expulsos. Foram perseguidos, os ocidentais na China. E houve uma revolução por causa dessa mentira. E Estados Unidos e China quase entram em guerra por causa disso. Palavras incendeiam, palavras esquentam. A vida inteira de uma pessoa pode ser prejudicada ou destruída por um mero comentário. É isso que o texto está dizendo. E o tempo não corrige os efeitos dos pecados da língua. Nós podemos confessar que cometemos esse pecado, mas o fogo continua se alastrando. Vejam como a língua é pequena, mas é poderosa, porque ela é fogo. Fogo. Mas há uma quarta lição. Uma quinta, não é? A língua que envenena. Verso 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. A língua não é só o fogo. Ela é comparada agora com uma peçonha. Uma serpente irrequieta, que tem um mal incontido, diz Tiago, que procura a sua presa, inocula o veneno, mata e devora essa presa. Olha que é uma espiral descendente. Cada vez que você desce, fica mais escuro. Cada vez que você desce, fica pior. Então a figura aqui, ela é muito interessante porque apresenta a língua como essa serpente indomável. Há pessoas assim, elas simplesmente não conseguem ficar caladas.
são indomáveis. Tiago lembra que animais podem ser domados, até o fogo pode ser controlado. Existem técnicas dos bombeiros que controlam grandes incêndios florestais. Até o fogo. Mas ele diz, a língua é um animal tão feroz que não pode ser domado. Alguns animais, inclusive, quando ele associa com a língua, são venenosos. E aí ele usa essa figura de uma língua venenosa. Ele está dizendo, irmãos, que há pessoas que são peçonhentas. Elas têm peçonha nas palavras. São palavras amarguradas. São palavras ferinas. Então, é tão enganoso isso como o veneno da serpente. Ele trabalha ocultamente, secretamente. Uma vez inoculado o veneno em você, você não percebe, mas ele está trabalhando lentamente e vai matar você. Existem serpentes que em 15 minutos você está morto, por causa da peçonha delas. Seu corpo está perfeito, mas elas atacam diretamente ao sistema nervoso central e de maneira subterrânea, de maneira sorrateira, vai paralisando os seus órgãos, paralisando os seus pulmões. E em poucos minutos você está morto. Então, é isso que ele está dizendo. Há pessoas assim, maliciosas, que injetam um veneno numa conversa para atingir alguém. Irmãos, a língua serve ao coração. Ela é serva do coração. E um coração envenenado fará uma língua envenenada. É por isso que Jesus disse que a boca fala do que está cheio, o coração. Se tiver ódio no seu coração, Satanás vai acender o fogo. Satanás vai inocular peçonha. Mas se o seu coração estiver cheio de amor e de verdade, Deus vai inflamar você. E você vai ter palavras cheias de graça. Palavras sábias. Palavras que edificam. Você vai falar sempre a verdade em amor. A Bíblia sempre conjuga os dois. Só verdade não dá, irmãos. Só amor não dá. Tem que ser a verdade em amor. Falar só a verdade é como você pegar um cristal valioso e jogar no rosto da pessoa. Vai machucá-la. É valioso o cristal. A verdade é valiosa, mas ela precisa do amor. Se você só falar o amor, você vai baratear a graça de Deus. Por isso que é preciso verdade e amor. Palavras envenenam, palavras matam, palavras podem destruir uma vida. Eu estava atendendo uma jovem, e ela, há 20 anos, se casou. No dia da lua de mel, ela preparou uma roupa para o marido, e quando ele viu a roupa, ele falou assim: você está igual prostituta. Aquilo entrou no coração dela. Ela nunca teve prazer com o marido em 20 anos. 20 anos depois, o veneno estava lá. Atendi um menino estudioso. Chegou um dia com uma prova de matemática, com a nota 9 para o pai. O pai olhou e falou assim: quando é que você vai tirar 10? Aquilo entrou no coração dele. Envenenou seu coração. Como pastor, irmãos, eu tenho visto línguas venenosas causarem grandes estragos na vida de pessoas, de famílias, de igrejas inteiras. Imagina no culto, a gente está no culto e entra um leão aqui. Ou entra uma mamba negra. A gente está aqui, no meio do culto. É normal isso? Claro que não. Mas está cheio de mamba. Está cheio de peçonha. Está cheio de bestas selvagens. É exatamente o mesmo resultado. A língua é pequena, mas ela é poderosa. Porque ela tropeça, ela dirige, ela se gaba, ela incendeia, ela envenena. Mas em último lugar, não acabou, né? Tiago não deixa a gente nem respirar. A língua é incoerente.
Aí ele encerra, graças a Deus, né, Tiago? Você encerrou aqui. Verso 9: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode produzir água doce. Então a mesma língua, irmãos, que usamos para falar uns com os outros, que usamos para louvar a Deus no culto, essa mesma língua que glorifica a Deus, que canta, que ora, ela também é usada para ferir aqueles que Deus fez a sua imagem e semelhança. Olha só que interessante. Tiago está falando da incoerência que nós temos em proferir bênção e maldição. Lembra que eu falei que é maldição? É mal dizer as coisas. Não tem maldição hereditária. Maldição não é mandinga. É por isso que a Bíblia fala, o uso que nós falamos da língua pode ser até pecado de feitiçaria. Porque é o mal dizer das coisas. Tem muito feiticeiro aí, nem sabe que é feiticeiro. Né? Que profere maldições. E o que é bênção? É bem dizer. Bem dizer as coisas. Mas Tiago diz que nós somos incoerentes, e ele usa duas ilustrações para falar da incoerência. Lembra que o método de Tiago é um método expositivo, explicar, ilustrar e aplicar. Ele explica, ele ilustra, depois ele aplica poderosamente. Duas ilustrações que ele usa. A da fonte, que não pode jorrar 2 tipos de água, e a da árvore, que não pode dar 2 tipos de frutos. Então espera-se que uma fonte de água doce, ela dê o tempo todo água doce. Que uma figueira dê sempre figos e que uma oliveira dê sempre oliveiras. Porque a natureza se reproduz segundo a sua espécie. Então, amaldiçoar aqueles que foram feitos conforme a imagem e semelhança de Deus é como amaldiçoar o próprio Deus. E amaldiçoar é falar mal. Há um texto em que o apóstolo Paulo ele compara a fofoca, a calúnia, com a blasfêmia. Por quê? Porque a pessoa é feita à imagem e semelhança de Deus. E quando você fala mal, quando você denigre a imagem dessa pessoa, você está atacando isso. Por isso Tiago fala aqui da pessoa feita à imagem e semelhança de Deus. Então, há pessoas que acabam de sair do culto, acabam de ouvir a palavra de Deus, acabam de louvar a Deus, e elas vão para o pátio da igreja e começam a destruir a imagem, a reputação de alguém. É isso que Tiago está dizendo. A língua ela não é só incoerente, ela é contraditória. Porque ainda que o seu coração esteja cheio de coisas más, você é capaz de dizer coisas boas com a sua língua. Ou vice-versa. Mas veja o que o texto diz, irmãos. No verso 10, Tiago traz à luz algo precioso. Meus irmãos, não precisam ser assim essas coisas. Você não precisa usar mal sua língua. Suas palavras não precisam ser acusadoras. Você não precisa ser maldizente. Você não precisa encher-se de ódio. Você pode usar sua língua para o deleite. Você pode usar palavras abençoadoras. E aí ele fala da fonte, evidentemente, de água fresca, né? Que o homem precisa para sobreviver, como a água desse rio, né? Eu bebi a água do rio lá no meio do rio, gostosa, doce, saborosa. Meu sonho era conhecer o São Francisco, mergulhar nele. Ontem eu realizei, obrigado, pastor Reginaldo, realizei esse sonho. O homem precisa disso. No Oriente Médio, essas fontes de água doce, elas eram preciosíssimas. Então é isso que Tiago está dizendo. A sua palavra pode ser como fonte de água doce, abençoadora, edificadora, sem comprometer a verdade. A língua pode ser aprazível como uma árvore. As árvores eram de vital importância para a economia dos judeus. Elas traziam sombra, frutos
embelezavam a paisagem, e Tiago está usando essas ilustrações agora de maneira positiva, dizendo: suas palavras podem ser doces e verdadeiras, frutíferas e verdadeiras. Não tem que ser. Você não tem que ser fofoqueiro. Você não tem que ser áspero. Você nunca é convincente quando você é áspero. Você pode até falar a verdade, mas não vai convencer. Nossas palavras podem ajudar e animar. Elas podem abençoar. E o que é abençoar? Falar bem. Bem dizer. Falar bem. Fale bem das pessoas. Se não pode falar bem, cale-se. Ou fale para elas. O que é uma fofoca, irmãos? Às vezes a gente pensa que fofoca é só falar mal, não é não. Sabe o que é fofoca? É quando você traz uma terceira pessoa para um problema do qual ela não é parte e nem pode ajudar. Se envolveu, já era. Virou fofoca. Sabe aquele negócio? Vamos orar aqui pro irmão ali, que ele está passando. Você falou a vida dele toda. Expôs o problema dele. Não se torne um assassino de reputações. Eu quero terminar com uma história de um mercador grego, rico, que ofereceu um banquete com comidas especiais. Ele chamou o seu servo e disse: seu chefe, eu quero que você prepare a melhor iguaria da Grécia. Vá na feira e compre. O servo foi. Preparou a iguaria. Aquele prato saboroso e bonito, né? Cozinhar é uma coisa que eu fico assim impressionado, porque não basta só você cozinhar bem, tem que ter um bom visual. E aí ele preparou aquele prato. Quando o mercador tirou o pano que cobria, era uma língua. E ele disse: uma língua? Ele falou: é, porque a língua é o melhor alimento que há. Ele disse: então, vá lá e traga a pior coisa. Faça a pior coisa. O servo foi no mercado e preparou o pior prato. Quando ele levantou o pano, língua. Ele disse: de novo língua? Por quê? Ele disse: porque nada há pior que a língua. E não há nada melhor que a língua. Depende de como você a usa. Que sabedoria. Nada há pior que a língua. Nada há melhor que a língua. Sem dúvida, irmãos, a língua é um pequeno órgão, mas é poderoso. E não precisa ser assim. Deus pode fazer grandes coisas através de palavras benditas. E o diabo faz grandes coisas através de palavras malditas. A língua que tropeça, a língua que dirige, a língua que se gaba, a língua que incendeia, a língua que envenena, a língua incoerente. Essa língua precisa estar submissa a Jesus. Sabe o que você tem que fazer? Como Davi. Chegou um momento que Davi, perseguido por Saul, perseguido pelo seu filho, ele começou a reclamar, a falar mal, e tem um salmo de Davi lindo. Ele diz assim: Senhor, coloca um guarda na minha boca. Eu oro isso assim, irmãos. Sou meio doido. Mas teve uma época que eu tinha que orar assim: Senhor, coloca um quartel na minha boca. Um guarda não dá. Uma guarnição na minha boca. Talvez você precisa fazer essa oração hoje. Senhor, coloca um guarda na minha boca. Para que suas palavras sejam palavras cheias de graça. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos perdão, porque caímos constantemente na tentação de falar palavras malditas. Corremos sempre o risco de falarmos da vida alheia, de nos intrometermos na vida alheia. Ó Senhor, tem misericórdia de nós.
esse mundo de iniquidade que é a nossa língua, essa peçonha, esse fogo, mas que ela seja não isso, Senhor, porque Tiago disse, não convém que seja assim, não precisa ser assim. Dá-nos palavras como fontes de água doce, Senhor, como árvores frondosas e frutíferas, com saborosos e suculentos frutos. Ajuda-nos, ó Deus, a bendizer ao Senhor e aos nossos irmãos. Nós pedimos perdão. Pedimos que o Senhor nos encha com o Teu Santo Espírito, para que sejamos cristãos maduros e não coloquemos a nossa vida em risco, em conflitos, em problemas, em colisões, nem a nossa, nem da nossa família, e nem a nossa igreja. Que o Senhor nos dê sabedoria, maturidade, para sempre falarmos, sem negociar a verdade, mas falarmos de maneira graciosa, porque o nosso Redentor nos ensina isso. Como Jesus é eterno, como Jesus é gracioso. Ó Senhor, nós te adoramos e pedimos que o Senhor nos dê boas palavras. Em nome de Cristo, submetemos a Ti a nossa língua, as nossas palavras. E pedimos que o Senhor trabalhe no nosso coração para que ele tenha sentimentos bons, desejos bons, e assim a língua seja escrava dele, ao falar dessas coisas boas que o Senhor faz em nossa vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, obrigado pela paciência, pela disposição. Vocês são uma grande bênção. Foi muito bom conhecê-los. Que Deus abençoe muito vocês. De fato, eu já estou com saudade dos irmãos. Ainda bem, né, que tem um tempinho hoje à noite para a gente estar juntos lá na Igreja Esperança. Deus abençoe muito. Muito obrigado, pastor Reginaldo, pelo convite honroso de estar aqui com você, com sua família e com sua Grey. Deus abençoe. Obrigado. Próxima vez vamos fazer o esforço de trazer a esposa e o filho. Família completa. Vamos ficar de pé e vamos terminar esse tempo, pelo menos de adoração. E aí o segundo momento vai ter dinâmica com os jovens? Vai ter um momento social aí. Então vamos terminar esse momento aqui juntos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tua graça. A tua graça. Cadê? Tu és meu Deus, ok? Sugestão aí do Natal. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. Tua força me sustenta, és refúgio na tormenta. Vamos cantar esse louvor, agradecendo por tudo que o Senhor fez por nós. Então a gente faz mais uma oração final e aí vem um momento social com a turma que deseja participar, os demais fiquem à vontade. O almoço às 12h30 e a partir então das 14 horas você pode, como foi combinado, preparar para voltar para sua casa. O pessoal de Remanso dá tempo, chegar lá, Sobradinho, para estar nas suas igrejas à noite, adorando a Deus com seus irmãos. Tudo, tu és meu Deus.
exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Rei dos reis, Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti. Por isso eu te louvo, tu és o meu vamos orar então mais uma vez. Senhor, eu quero bem dizer ao teu nome, como acabamos de mencionar, a tua graça tem sido satisfação para nós, Senhor. Agradecemos por esse final de semana, essa data deste feriado. Foi possível organizar esse tempo. Nossa prioridade é a tua palavra sempre. Nós precisamos dela. Tua palavra sempre foi o meio único que o Senhor usou para produzir transformação, mudança. Nós, ó Deus, não temos outro compromisso que não seja tão somente com ela. Então, aqueles que chegaram aqui puderam se deleitar com o ensino, pela instrumentalidade do teu servo que esteve entre nós, e pôde assim, ó Deus, nos trazer uma perspectiva do tema proposto de provações e maturidade. Agradecemos, ó Deus, pelas verdades aprendidas. Agradecemos, ó Deus, porque cremos que o Senhor comunicou, que o Senhor se relacionou, que o Senhor foi dinâmico na vida de muitos aqui, conforme temos ouvido já o testemunho. Nosso desafio, Senhor, é, ao sair desse ambiente mais protegido, voltar para a nossa dinâmica semanal, para as nossas ocupações, para a nossa lida em casa. E, ó Deus, lembrar dessas verdades e, por meio delas, vivermos. Ó Deus, ser gracioso com os jovens das nossas igrejas aqui do Vale. Aprendemos que o Senhor só precisa de um jovem cheio do Espírito. Nós só precisamos de poucos, não de uma multidão, mas de poucos, guiados pelo Teu Espírito, habitados pelo Teu Espírito, Deus, para fazer movimentos de transformação que pode alcançar não só a nossa cidade, nossa região, mas o mundo também. Então, ó Deus, abençoa nossos jovens. Como foi mencionado, tenhamos jovens crentes, comprometidos com o Teu Filho Jesus. Abençoe, ó Deus, as lutas que eles passam, todos nós passamos. Aqueles que são crianças têm as lutas e as tentações da fase da infância. Os adolescentes e jovens da sua fase. Os adultos casados têm as suas dinâmicas e conflitos da sua fase, da sua idade. Então ajude-nos a ver os problemas e os desafios como a Tua palavra mesmo nos ensina. Não há nenhuma tentação que não é humana, que não faz parte da nossa dinâmica aqui. Portanto, o Senhor nos traz uma perspectiva eterna. Por meio dela, nos ensina a vivermos, Senhor. Aqui entre nós, famílias representadas estiveram, adultos, maridos, esposas, filhos. Que a Tua palavra, Deus, também encontre lugar de transformação também na vida deles também. Na nossa vida como líder, como pastor, como diáconos aqui representados também. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue derramando desta Tua graça. Nos dê outros momentos como esse. Que o desejo seja tão somente nos curvar diante dela. Como foi gostoso, Senhor, é que poderíamos passar mais tempo nesse ambiente tão agradável. Continue abençoando o responsável por esse lugar,
Continue abençoando, Deus, os irmãos que serviram, a liderança que se propôs a nos servir neste final de semana. Que a tua graça, ó Deus, abençoadora, continue sobre cada um deles. Eles estão servindo ao Senhor. Então nós te pedimos que o Senhor nos dê um restante de tempo aqui agradável, de comunhão, o almoço que será servido, o tempo ainda de social com os jovens aqui. Continue nos dirigindo na tua paz. Assim nós oramos, no nome bendito de Jesus. Amém? Então você que deseja ter um tempo a mais aí com os jovens, eles vão ter a dinâmica que você pode ficar, antes que o Douglas nos expulse. Não é expulsar não, né? Mas esse é o momento do culto, é um momento agora de social com os jovens aí, uma dinâmica que eles vão ter. Então os jovens permanecem, os adultos que quiserem ficar, pode ficar também, não tem nenhum problema. Um livro de música encadernado que estava aqui, sumiu. Se você sabe o paradeiro, irmã Laís é a dona, tá bom? Um livro de cânticos. Pessoal, vamos lá, a gente tá aqui. A gente vai abrir aqui as cartinhas aqui, ó. Por gentileza. Esse é o momento agora que todo mundo esperou. Não, Silas? Por gentileza. Cadê o som? Cadê o som aí, Silas? Mas não tem como segurar. Povo. Vamos chamar aquele povo ali, bora. Vamos ao primeiro bilhetinho do dia. Eita, babado. Rafaela, da igreja de Juazeiro. Seu sorriso é tão marcante que eu escuto de lá do meu apartamento. Diga para quem quer conquistar o coração de Rafaela. É só levar ela ali na cantina e ó, escolha, gatinha. Próximo bilhete. Aqui é uma carta, não? Pergaminho. Eita, Rafaela. Arrasando corações. Você é a pessoa que mais admiro e respeito. Amo ser seu amigo. Agradeço a Deus por ter me apresentado você, sua amizade. Você é uma joia rara, mulher virtuosa, que tem um brilho único que eu adoro contemplar. Que o Senhor te abençoe, que Ele realize seus sonhos conforme a sua vontade. Tem o nome do bendito aqui, mas eu não vou revelar, vou entregar a ela. Ok, próximo. André de Juazeiro. Cadê André? O seu jeito de falar me fascina. Ui!
Só tem André. Você quer que eu repita aqui, ó, André? O seu jeito de falar me fascina. Pra você, tá? Só passando para avisar a Camila que ela é uma jovem muito encantadora e muito linda também. Assina seu admirador secreto. PS, você sabe quem é. Babado, viu? Muito bem. Agora para Duda de Juazeiro. Cadê Duda? Maria Eduarda. Não tá aqui? Rapaz, se mandou, foi? Vamos segurar aqui. Alguém vai chamar ela lá, que ela tem que escutar essa declaração aqui. Laurinha, vai atrás de sua irmã lá. Leia, irmão, todo. Qual vai ser? Vinícius. Meu coração por ti bate como dente de alicate. Foi você mesmo, Vinícius? Mateus, você é bonito. Só isso. Oi, Lari. Você é a rosa que falta no meu jardim. Será que é Larissa aí? Larissa? É Larissa, né? Pois é, Lari. Para Rafael Libório. Nesse mês de setembro temos muito o que comemorar, pois no mesmo dia comemoramos nossos 5 anos de casados. Pois é, chegamos nas bodas de madeira. Comemoraremos também os 2 aninhos do fruto do nosso amor. Te amo, Núria. Cadê Rafinha? Tudo bem, Rafinha? Tá vendo a indireta lá? Midian. Descobri seu nome hoje. Me encantei com sua forma como poeta de ser. A letrinha também, de vez em quando, ajuda. Rony. Quer escutar de novo? Rony! Vamos conversar? E quem sabe orar. Depois a gente entrega aqui, tem uma dica ali. Ora. Descobre o nome da menina que usa óculos. Estou encantado. Agora aqui pra saber. Os meninos de óculos aí, levanta aí. Mas... é o último aí? Caleb. Não sei como criei coragem pra escrever esse bilhete. Seu pai deixa você namorar? Te amo. Temos 2 Caleb aqui. Passos Mateus. Sua barbicha me hipnotiza. Tá vendo aí você não ter tirado a vantagem, você não ter tirado aí, ó. Milena sonhadora. Você invadiu meus sonhos. Esse veio no guardanapo. Tô de olho no dirigente bonitinho que toca violão. Aí, Duda chegou, pera aí. Duda, fica de pé aí, Duda. Aí, já sabe quem é, já, pronto. Para a Duda da Igreja de Juazeiro. Seu sorriso e a sua simpatia é linda. De quem sabe o seu futuro.
anônimo. Espera aí que estamos procurando aqui que tem uma... Bom, pessoal, então encerrou, né? É o que tinha. Então, procurem aí as características de quem escreveu e aproveitem esse restinho de momento aí para conversar, orar